todos, mais uma vez obrigado pela presença, mais uma noite fria em São Paulo, e a gente aqui, firmes e fortes, muito obrigado mais uma vez, aos irmãos encarnados e aos irmãos desencarnados, que vêm tanto buscar assistência como nos dar suporte, né? Mais um mês se inicia, né? A gente sempre pede, na medida do possível, se puder ajudar a casa, as despesas básicas, a casa sempre agradece, os donativos para o bazar, aquela roupa, aquele eletrodoméstico, também é muito útil. A gente está chegando numa época fria, né? A gente ainda não está no inverno, o inverno vai chegar, então, para que a gente possa fazer aquela caridade, aquela ajuda ao próximo, né? Sempre muito bem-vindo. E agora é o momento da gente se esquecer de tudo que estava acontecendo há um segundo atrás. É o momento da gente se desconectar da nossa vida material, das nossas preocupações, dos nossos problemas, das nossas alegrias também, das nossas alegrias que também acontecem, para que a gente possa receber toda essa energia, captar todos esses fluidos que vêm do alto em nossa direção, as intuições, as inspirações, né? Quantas vezes nesses momentos de concentração a gente não recebe aquela inspiração para alguma situação que a gente está buscando resposta, né? Então que a gente possa agora se colocar numa posição confortável, que a gente possa cerrar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento, fazer aquela oração, que as palavras saiam do fundo do nosso coração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Que a gente possa agora receber o nosso irmão Bruno, que vai fazer a palestra de hoje, falando do Evangelho, mais uma oportunidade aí para a gente aprender um pouquinho mais, né? Todos nós, né? Vamos lá. É isso aí. Boa noite a todos. Todos bem? Tudo tranquilo? Boa noite ao pessoal aí que está nos assistindo, alguns trabalhadores da casa também, que por algum motivo não puderam vir. E vamos partir para o tema da noite de hoje, pessoal. Hoje nós vamos falar do Consolador Prometido. O que seria o Consolador Prometido? Ah, pessoa? É uma ideia? É um livro? Alguém quer chutar? Um por vez? Ninguém? Não? Ninguém tem uma ideia assim? É um livro? Será que é um livro? Não? Não é uma pessoa? Também não? Ou está chegando perto? Vou falar, tá quente, tá frio. Bom, então, este capítulo do Consolador Prometido se passa lá no Evangelho segundo o Espiritismo, dos itens 3 e 4. Então vamos lá. Se isso aqui funcionar, vai lá. Ah, peraí. Eu estou apertando o botão errado. Para falar do Consolador Prometido, nós temos que voltar a 2000 anos atrás. Mais de 2000 anos atrás. Então, nós
ideia de quem é este Consolador prometido? Agora ficou mais fácil de adivinhar, né? Pois é, pessoal, nós estamos falando de Jesus. Jesus, que foi o maior espírito que esteve aqui na Terra, encarnado neste planeta. É o nosso governador deste planeta Terra. E o que houve lá há mais de 2000 anos atrás, quando Cristo foi então crucificado? O que os discípulos sentiram naquela época? Teve muita decepção, frustração, medo e dúvida. Ora, o mestre partiu-se. E agora? Quem nós vamos seguir? O que nós vamos fazer? Tínhamos ele como exemplo de tantas coisas que ele nos deixou e agora ele se foi. Então, muitos de seus discípulos ficaram com essa imitação, ficaram literalmente perdidos com o que ocorrera naquele tempo. Pois Jesus significava para eles a esperança, a segurança, o caminho, o conhecimento e o amor. Tudo isso significava. Isso curto espaço de tempo, hein? Podemos falar aí de 3 anos, mais ou menos, de quando Jesus começou a sua peregrinação, os seus ensinamentos, tudo isso num espaço de 3 anos. E ele conquistou multidões. Até aqueles que nunca pensaram, nunca imaginaram que iam aceitar, naquela época, as ideias de Jesus. Então, dando sequência, temos aqui um vídeo de um pequeno exemplo de 2 discípulos que estavam se afastando de Jerusalém e estavam a caminho de Emaús. Então vamos ver o que aconteceu neste caminho. Que palavras são essas que caminhando tocais entre vós? E por que estáis tristes? És tu só peregrino de Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias. Que coisas? As que dizem respeito a Jesus. Entregar uma condenação de morte e crucificado. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não. Peraí que está sendo 2. Perdão, pessoal. Está sendo 2 áudios aqui. Honestos e dados de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória. Fica conosco.
porque já é tarde e já declinou o dia. Pai nosso, graças damos por tuas muitas bênçãos. Amém. Amém. Porventura não ardia em nós nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras. Devemos voltar a Jerusalém agora mesmo. Bom, deu uma cortada no vídeo, tive alguns probleminhas técnicos. Mas o que aconteceu lá? Os discípulos não haviam conhecido aquele homem. Não haviam reconhecido que ele era Jesus. E então, o que o Cristo fez naquele momento com eles? Os consolou. Então eles passaram por aquele caminho ouvindo a palavra daquele homem. A todo momento estava conversando, estava consolando. Com nós é a mesma coisa. Se formos pararmos para pensar, a gente precisa de um ombro amigo, a gente precisa de alguém falando palavras que nos erram. É verdade. Às vezes a gente está cabisbaixo, aí aparece uma pessoa querida, vai lá, conversa com a gente. Nosso ambiente, nosso interior muda. Às vezes é um abraço de uma pessoa. Então, o tempo todo, a gente está buscando essa consolação. É da nossa vida, é do nosso costume procurar isso. Não só procurar, como também dar um consolo a alguém que você vê ali necessitando. Ninguém aqui é Jesus, ninguém aqui é Cristo, mas se nós estamos aqui dispostos a dar o melhor de todos nós, com certeza estaremos fazendo bem mais ainda para nós mesmos do que aquela outra pessoa. Então Cristo quis dar esse exemplo para esses dois discípulos que o seguiam, que é a continuidade. Continuidade. Deveria haver uma continuidade naquilo lá que Cristo propagou anteriormente. Fortificando a fé, né? Exato, fortificando a fé. Bom, então aí temos Jerusalém. O que significa Jerusalém? Jerusalém, ó que bonito, cidade da paz. Então aqueles discípulos viam Jerusalém como um templo. Significava muito para eles, principalmente a começar pelo nome, cidade da paz. Então o Porto Seguro era o quê? Era Jerusalém. Cidade da paz. E esses discípulos consideravam. Né? Mas a ideia qual que é? Que Jesus quis deixar? Para que não se apegássemos somente àquilo. Para que não ficasse somente na mente das pessoas que ali é lugar sagrado. Que não existe nada além daquilo. A ideia era o quê? Procurar novos horizontes. Por quê? Porque tem que trazer os exemplos do passado para o nosso presente. Ora, quantos exemplos Jesus deu para todos nós? E será que a gente está colocando em prática? Será que a gente entendeu tudo que ele disse? Literalmente?
Será que não houve algumas outras interpretações errôneas daquilo que ele nos deixou? E às vezes, quando nós nos sentimos afastados de suas lições, de seus ensinamentos, a gente não tem que fazer esse link com o passado para entender alguma coisa, para colocar no nosso presente, pensando no nosso futuro. Existe um elo de conexão com tudo isso. Por quê? O que vemos hoje no mundo? Tem a violência, a disputa, a injustiça, muitos casos de pessoas deprimidas, e mais atualmente, guerra, conflitos. Como é que a gente vai buscar a nossa paz? Como que a gente vai buscar o nosso consolo com tudo isso que está acontecendo ao nosso redor? É difícil. É muito difícil. Por que é tão difícil assim? Por quê? Como esse peregrino vem caminhando ao nosso lado, ou seja, Jesus, e como muitas vezes não percebemos, nós estamos envolvidos em uma preocupação excessiva, na desconfiança, no medo, na angústia. Então é difícil tirarmos esse véu que está diante dos nossos olhos para enxergarmos outros horizontes. Isso é difícil para nós, que já temos um pequeno conhecimento. Imagine para quem não tem absolutamente nenhum conhecimento. É muito difícil. Por quê? Porque nós estamos envolvidos nessas faixas, essas faixas vibracionais, essas faixas mentais. A gente deixa se levar por tudo isso. E às vezes a gente até busca isso. A gente está lá na nossa casa, mexendo lá no controle remoto, coloca no noticiário. De 30 notícias, uma é mais ou menos boa. Como é que vai ser a nossa noite, por exemplo, antes de dormir? A gente vai ficar pensando no melhor? Ou a gente vai ficar ali matutando tudo aquilo e ficarmos pensando, nossa, onde está Deus no momento desse? É muito mais fácil a gente pensar dessa forma. Como é que Deus permite uma coisa dessas? É o que muita gente pensa. Porque só vê o lado negativo das coisas. É difícil a gente falar do lado positivo. Por quê? Porque nós ainda somos seres imperfeitos. Ainda está necessitando desse passo a mais para mudar o quê? As faixas mentais. Só que por que tem que mudar primeiro? Por nós. Por nós. Não adianta a gente querer mudar a faixa mental de outra pessoa. Não. A gente começa por nós. Aí sim, se nós estamos bem, nós temos condições de tentar mudar a faixa mental de outra pessoa. Do que? De dar um conselho, de dar um auxílio, de dar uma força, de dar uma mão. Mas tem que começar por quem? Por nós. E aí as pessoas às vezes estão perdidas. O que começa a ocorrer? A necessidade do que? Da procura. Eu preciso de alguma coisa diferente. Eu preciso seguir um novo caminho. Não é possível estar acontecendo tudo isso. Porque comigo? A pessoa começa a se indagar. Mas o que eu fiz para merecer isso? Né? A pergunta que muita gente faz. O que eu fiz para passar por esta situação? Eu não sei. E às vezes a pessoa não faz nada de errado, mas também não faz nada de certo, né? Mas acontecem as coisas e ela fica com aquela dúvida, ela fica com aquilo na cabeça. E aí que ela vai o quê? À procura. E quem está lá pronto para nos consolar? O nosso mestre. Se ele não está fisicamente, mas espera aí. E aquilo que ele deixou para a gente? Não está relatado em algum
alguma coisa, não está relatado em algum livro, aí a gente começa a ver que há sim relatos do que o Mestre deixou de ensinamento para todos nós. Jesus, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Não significa simplesmente tornar-se cristão. Ou seja, não é questão de rótulos. Não é nada disso. Seguir os fundamentos de sua doutrina e todos os preceitos do Evangelho é adotar um padrão de vida e conduta baseado e inspirado nas leis do amor, do bem e de todas as virtudes que ele demonstrou em sua vida. Então, o que ele está nos dando? Ele nos está estendendo ali as mãos. Olha, vem aqui, pega na minha mão, me siga. Veja o que eu deixei de ensinamento, veja o que eu deixei de exemplos. E com certeza você se sentirá consolado. Com certeza você vai buscar esse alívio. Todos nós procuramos esse alívio. Todos nós. Vamos lembrar aqui do caso de André Luiz. Alguém teve a oportunidade aqui de assistir o filme? Muito bem. Todos assistiram o filme, todos leram o livro. O pessoal que está ali, provavelmente também. Bom, sabemos do exemplo que o André Luiz nos deixou, em seus livros, através da psicografia por Chico. Ele conta a história dele, quando ele havia desencarnado, encontrou-se lá no umbral. Então narra ali toda a trajetória, o que ele passou, o que ele vivenciou. Foi fácil para ele? Não. Ele estava entendendo por que ele estava ali? Também não. Mas chegou um momento que ele estava tão desesperado, tão aflito, que ele já não sabia mais o que fazer para parar de ficar ali se alimentando daqueles arbustos secos, para ficar ali longe daqueles outros irmãos que estavam com ele ali, amedrontando. Então ele lembrou de quando ele era pequeno ainda, que ainda possuía sua mãe, e ela, antes de dormir, fazia com ele a prece. E foi o recurso que ele utilizou naquele momento de desespero para pedir um socorro, para pedir um alívio, para pedir uma luz, para tirar ele daquela situação. E aí ele se concentrou, fez a sua prece, e aparecem os irmãos para resgatá-lo. Aí eu pergunto, esses irmãos, será que eles apareceram só quando ele fez a prece? Ou estavam ali acompanhando ele o tempo todo, mas ele nunca percebeu? É quando ele realmente se abriu do coração. Mas digo mais, ele estava sempre sendo assistido por sua mãe, pelos espíritos protetores. Mas ele estava tendo a percepção disso? Ele estava buscando esse contato? Não. E a gente? Será que a gente também percebe esse contato com esses irmãos que estão para auxiliar no nosso dia a dia? Que estão para nos darmos as ideias, as inspirações? Será que a gente está também alinhado com esse padrão vibratório desses irmãos? Porque nós não estamos sozinhos. Vamos imaginar que nós estamos sozinhos, deixados ali ao relento. Eles estão ali o tempo todo. Só que a gente, por muitas das vezes, por conta do
do nosso dia a dia, dos nossos afazeres, a gente acaba esquecendo. Então André Luiz, ele era assistido. Só que ele conseguiu só enxergar quando ele se colocou ali no seu quarto, fechou a porta, né, como nós vemos na passagem também que Jesus nos deixou, se concentrou e pediu esse auxílio, que foi o momento que ele estava realmente preparado para receber aquilo, porque ele estava receptivo. Porque às vezes a gente não está receptivo, às vezes a gente está passando por uma dificuldade, mas a gente está sempre batendo na mesma tecla para ver se muda alguma coisa. Mas vai mudar alguma coisa? Não. Se a gente não tiver receptivo para termos outras ideias, outros pontos de vista, vai ser difícil para a gente mudar alguma coisa. Vai ser muito difícil. Porque a gente vai ficar ali no círculo vicioso, com as ideias, as emoções, os pensamentos. Então é complicado. É muito difícil para a gente. E o que nos disse Jesus? Se me amais, guardai os meus mandamentos. Eu rogarei ao meu Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, e absolutamente o não conhece. Mas, quando vós conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará entre vós, porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Olha o que Cristo falou que iria acontecer. E agora? Aconteceu? Sim ou não? Tem muita gente que fala que Jesus vai voltar. Vocês já ouviram esse papo? Jesus vai voltar! Jesus vai voltar! Jesus vai voltar! E vai voltar? Ele vai voltar? Ou ele nunca saiu daqui? Claro. Ele pode ter saído aqui fisicamente, mas e espiritualmente? Ele está o tempo todo. Ele é o governador desse planeta Terra. E digo mais, falou ainda que iria enviar este Consolador prometido, o Espírito da Verdade. Ora, o que será então esse Espírito da Verdade? Esse Consolador prometido? Século XX. Tivemos muitas mudanças do século XX, século XIX. Tivemos muitas mudanças naquela época. Muitas mudanças. Estes são alguns dos exemplos dos encarnados daquela época. Voltaire, Victor Hugo, Napoleão, Darwin, Monet, Beethoven e tantos outras personalidades que estiveram encarnadas nesse século. E o que estava acontecendo nesse século? As pessoas não estavam tão afinco com as palavras do Mestre. Estava havendo vários desvios. Jesus já sabia que isso iria acontecer. Os desvios. Ele sabia que também suas palavras seriam deturpadas. Ele já sabia. Por isso que ele falou do Consolador prometido. Então, quem aparece neste século?
As grandes transformações. Tá bom. As grandes transformações, apoiadas principalmente nas ideias inovadoras divulgadas pelos espíritos reformadores, denominados iluministas e enciclopedistas, dão-se os grandes movimentos sociais europeus e a queda do absolutismo, que foram os fatos que ocorreram naquela época. Em paralelo, o que também estava acontecendo naquela época? O fenômeno das mesas girantes, pela Europa, pelos Estados Unidos. Estava acontecendo também lá em Hydesville, nos Estados Unidos, um fato com as irmãs Fox. Alguém já ouviu falar das irmãs Fox? Bom, as irmãs Fox, para quem nunca ouviu falar das irmãs Fox, resumidamente, elas moravam em uma casa desse condado de Hydesville, uma casa pequena, afastada de centros comerciais e tudo mais, e elas presenciaram barulhos na casa, como se fossem pancadas e tudo mais. E eram o que essas pancadas? Era um espírito querendo comunicar-se. Então houve todo um rebuliço na época por conta disso. Chamou muita atenção tudo isso que estava acontecendo lá em Hydesville. Esse é um dos casos que ficaram mais famosos, mas teve outros casos. E também, por conta disso, nas mesas girantes e tudo mais, não eram apenas fenômenos mediúnicos, tinha a parte ali do charlatanismo também, das pessoas que se aproveitavam disso para ganhar um trocado, para ganhar o dinheiro. Tudo isso estava acontecendo. Estava num século bem, a coisa estava bem louca, vamos dizer assim. Então, devido a essa série progressiva de fenômenos que se deram na época, chamou a atenção de uma pessoa. Quem seria essa pessoa? Todo mundo sabe quem é? Allan Kardec. Que na realidade chamava-se Hipólito Leão Denizado Rivail. Quem foi Allan Kardec? Ele foi um educador, ator, tradutor francês, humanitário, bacharel em ciências e letras. Ele também era professor de química, matemática, astronomia, física, fisiologia, história, anatomia comparada e francês. Olha, você olha, o Alanzinho não é pouca coisa não, hein? O Alanzinho manjava, hein? Mas antes de desenvolver a doutrina, ele era cético. Ele não acreditava em nada. Em absolutamente nada. Ele era um daqueles que contestava. Só que, diferentemente dos outros que contestavam e julgavam, ele contestava, mas ia procurar o algo a mais. Ele queria saber o porquê que aquilo estava acontecendo. Ele não apenas via um fato ocorrendo e zombava. Não, ele queria entender. E isso despertou o seu estudo, o seu interesse por aquilo que estava acontecendo. Em todo mundo. Em todo mundo. E por que Allan Kardec? Quando teve contato com uma entidade que revelou que em sua vida passada Hipólito era um celta chamado Allan Kardec, então foi nessa época, lá em 1855, um tempinho atrás, que ele se interessou pelo espiritismo. Então ele adotou esse pseudônimo Allan Kardec, por conta disso, deste motivo. Pois bem, vamos fazer um link com Cristo. O que o Cristo falava? Não vim destruir a lei, porém cumpri-la. Que leis eram essas? Aquelas de Moisés. De Moisés. E o Espiritismo? Não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe a execução. Que afinal de contas, quais são as principais ideias do Espiritismo? Nada ensina em contrário ao que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros para toda a gente o que foi dito apenas sob forma alegórica.
Então vamos relembrar lá. Cristo não falava por parábolas? Por que ele falava por parábolas? Porque era a maneira que o povo que estava ao seu redor compreendiam as coisas. Imagine Jesus chegando lá e falando: olha, vai vir aqui um mentor, ele vai dar uma comunicação aqui por psicofonia, tá? O que o mestre está falando? Virou. Que história é essa? Eu queria falar dessa forma. Não ia entender. Talvez deve ser até taxador, mas se aí tá loucão. Sai fora. Então ele falava de uma maneira simples e objetiva, que era para as pessoas entenderem. Só que, às vezes, essa maneira simples e objetiva dava margem para outro tipo de entendimento. Entendimento o quê? Humano. Entendimento humano da Terra, com tudo aquilo que envolvia de ensinamento e de ideias. Então, havia essa necessidade de realmente explicar o que foi passado. E aí que a doutrina se encaixa, onde ela entra. O Pentateuco kardeciano. Então vamos lá. Allan Kardec fez as 5 obras, além das revistas, né? Revista Espírita. Todo dia 5 de cada mês, dia 5 ou dia 4 de cada mês ele publicava. Dentre esses 5 livros, a Gênese, o Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos. E aí nós chegamos na parte da personificação das 3 revelações, que são a primeira, o Antigo Testamento, que é de Moisés; a segunda, o Novo Testamento, que é o que Cristo deixou; e a terceira, o Espiritismo, que é o conjunto de seres do mundo espiritual, que é o conjunto de seres que está em contato com este mundo, que está em contato com outras esferas de espíritos evoluídos, para trazer esses ensinamentos aqui na Terra, para nossa compreensão. Na Gênese tem esse pequeno trecho. O Espiritismo realiza todas as condições do Consolador que Jesus prometeu. Não é uma doutrina individual, nem de concepção humana. Ninguém pode se dizer-se seu Criador. Nem mesmo Allan Kardec falava isso. Não sou o Criador. É fruto do ensino coletivo dos Espíritos. Ensino a que preside o Espírito de verdade. Nada suprime do Evangelho. Antes o completa e o elucida. Então, às vezes a gente tinha aquela ideia de Deus vingativo, né? Nossa, Deus vai castigar. É pecado, é não sei o quê. Tantos outros adjetivos. Aí o Espiritismo vem dizer que Deus é amor. Será que Deus perdoa? Mas olha o tamanho de Deus. Deus iria se incomodar pela sua falha? Somos nós que somos falhos. Nós que temos que nos corrigirmos. Deus, Jesus, mostram os caminhos dessa nossa correção. O Espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Este é Leon Denis, que deu continuidade aos outros livros, aos outros estudos que Allan Kardec deixou. Ele continuou, ele deu essa continuidade que Allan Kardec deixou. Então vai chegar um momento que as religiões terão esse contato. Pode ser que nós, ainda encarnados, não vejamos isso acontecer, né? Mas vai haver esse momento que as coisas se tornarão tão claras, se tornarão tão objetivas, e haverá essa união. Essa união de pensamentos, essa união de ensinamentos. E a interpretação do Evangelho? Do texto, né? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome,
vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o quanto vos tenho dito. É para não cair no quê? No esquecimento, para a gente não esquecer, para a gente manter vivo essas ideias. A humanidade não estava madura à época para entender a essência e a verdade contida nos seus ensinamentos, que é o que eu falei anteriormente. O advento do Consolador, também denominado Espírito Santo ou Espírito de Verdade, tem essa dupla finalidade: explicar e recordar os ensinamentos do Cristo, não de forma literal, como aconteceu no passado, mas em espírito e verdade. E o significado das expressões? Nós vemos lá, Espírito Santo. O que será que é? Fonte sábio e inesgotável de bens espirituais. Recursos que dimandam do alto. Da fonte da vida, um trabalho justo e incansável que se estende por todo o universo. Essa é a ideia do Espírito Santo. E o que é esse Espírito de verdade, ou o Espírito da verdade? É o aglomerado desses Espíritos. Então, quando Kardec fez o seu estudo, fez todos aqueles livros, não foi apenas um Espírito que ditou tudo aquilo, foi um conglomerado de Espíritos. Esses Espíritos, como eu disse anteriormente, estão lá em contato direto com esses seres supremos. E aí, nós temos alguns exemplos desses Espíritos aqui. Temos aqui Dr. Fritz, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Emmanuel, temos aqui Pai Jacó, Irmã Sheila, Meinei. Aqui está um pouquinho ruim de ver, mas é o André Luiz. E aqui, Brogotá. E a mentora desta casa, Joana de Ângeles. Que são espíritos que cada um tem a sua esfera de aplicação, como, por exemplo, o Dr. Fritz, o Dr. Bezerra, que estão voltados à cura, que estão voltados ao atendimento. Temos aqui o Emmanuel, né, que foi um grande mentor de Chico, que trouxe tudo aquilo de conhecimento. Temos Pai Jacó, com toda a sua simplicidade, está aqui nos nossos trabalhos. Temos a Meinei, que ela é responsável por cuidar das crianças. André Luiz, que foi um grande informante, vamos dizer, de como era o nosso lar. E vocês podem perceber que foi tudo a seu tempo. Tudo a seu tempo. E continuando, temos também, obviamente, os escritores. Né? O meio de campo ali. Né? Alguns com obras que eram ditadas por esses espíritos, né? Como o Chico, como o Divaldo Franco. Outros também pela propagação, né, do espiritismo. Eu tenho os exemplos de Chico Simonet, Herculano Pires e nosso querido amigo Manolo Quesada, que hoje não está conosco encarnado, né, mas esteve em várias oportunidades aqui nessa casa. Quem sabe ele esteve aqui conosco, né? Ah, Manolo! Né? Saudade do Manolo. Mas que estavam sempre propostos a propagar essa doutrina, e não serão nem os últimos e também não foram os primeiros. Haverão outros e outros e outros. É sempre uma escalada. Sempre uma escalada desses irmãos que estarão dispostos a ter ali como um instrumento, né, de propagação, e também dos irmãos desencarnados. Né? Os irmãos desencarnados, uma hora eles vão encarnar novamente, né? Mas terão outros irmãos que também ocuparão esse lugar, propagando essa doutrina aqui, que nos acolhe, que nos consola, que nos mostra que o que acontece conosco hoje, muitas das vezes, é um reflexo do nosso passado, daquilo que nós plantamos, que mostra pra gente que às vezes um sofrimento ou uma prova vem para nos engrandecer, para fazer nos evoluir. A doutrina aqui realmente mostra pra gente que há um pós-túmulo, né? Que há continuidade,
que depende só da gente este caminhar. Depende da gente querer realmente buscar a evolução, o aprimoramento. Cada um de nós. Certo, pessoal? Então, agradeço a oportunidade. Desculpa os probleminhas técnicos, acontecem. E esse foi o Evangelho da noite de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado ao nosso irmão Bruno, que trouxe para a gente todos esses esclarecimentos, essas reflexões, que a gente possa aproveitar a oportunidade de ter o Consolador sempre ao nosso lado, para que a gente possa buscar a força necessária para enfrentar os nossos desafios, superar as nossas dificuldades, que é para isso que Jesus nos mandou esse Consolador, como Ele havia prometido, para que a gente possa ter coragem, para que a gente possa encontrar forças para enfrentar os desafios que nós mesmos nos predispusemos a enfrentar nessa encarnação. Que a gente possa levar essa luta adiante. Então, gratos ao irmão pela palestra. Vou pedir mais uma vez a vocês que se coloquem numa posição confortável, que elevem os vossos pensamentos. Possamos sentir uma luz muito intensa penetrando pelo topo das nossas cabeças, se estendendo por todo o nosso corpo, até a sola dos nossos pés. Essa luz harmoniza os nossos chakras, energiza os nossos campos de força, nos coloca em sintonia com os irmãos de luz que trabalham pelo progresso do nosso plano encarnatório, para que neles possamos receber e pôr em prática as intuições necessárias para os nossos desafios diários. Que essa luz que brilha dentro de cada um de nós possa se expandir por toda essa sala, por todo esse prédio, essa rua, esse quarteirão, essa cidade, esse estado, esse país. Que pouco a pouco todo o planeta Terra possa se iluminar. Os países que se encontram em conflito, os governantes, que esse planeta todo iluminado continue sendo o lar adequado para o nosso desenvolvimento espiritual. Que essa luz brilhe dentro dos nossos lares, envolvendo os irmãos que conosco coabitam, os nossos ambientes de trabalho, os nossos ambientes de estudo, os enfermos, os presidiários, os órfãos de pais vivos e de pais desencarnados, os suicidas, os dependentes físicos, químicos, psicológicos, os nossos moradores de rua, que sofrem tanto nessa época de frio. Que todos esses irmãos possam ter o amparo, o conforto. E vamos lançar agora uma vibração para que a espiritualidade amiga encaminhe aos nossos irmãos mais necessitados. Que assim seja, graças a Deus. A
ainda envolvidos nessas vibrações. Vamos retornar aos nossos lares bem melhores do que aqui chegamos. E que assim possamos permanecer até o nosso próximo encontro. Vamos dando por encerrada a reunião de hoje, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Pai, cair em tentação, livrando-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos. Estejamos juntos o mais breve possível.